Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, disciplina, ética, cidadania e sociedade. Olá aluno, olá aluna, eu sou o professor Eli Wagner, essa é a nossa disciplina de Ética, Cidadania e Sociedade. Nessa aula nós vamos fazer uma introdução teórica ao tema dos direitos humanos. Nós veremos que os direitos humanos são um tema político, não é? Um tema político que é baseado numa ideia de democracia, numa ideia de direitos, numa ideia de cidadania, numa ideia de autonomia e também numa ideia de respeito às diferenças multiculturais, como nós já vimos em aulas passadas. Então, o tema dessa aula é Ética e Direitos Humanos. Eli Wagner, professor. No estúdio da Univesp, ele está em pé atrás de um púlpito de acrílico, onde manuseia um dispositivo para controlar a apresentação de slides, que aparecem ora em tela cheia, ora como efeito gráfico à direita do docente, em um plano mais aberto do estúdio. No primeiro slide, o nome da disciplina e o tema da aula, Ética e Direitos Humanos. Para a gente entender essa ideia de direitos humanos, nós temos que ter uma perspectiva histórica. A perspectiva histórica ela é constituída a partir da ideia fundamental de que os direitos humanos, primeiro, eles não têm uma fundamentação pronta na história da humanidade, né? Não são direitos óbvios, né? Não são dados pela natureza, são direitos que são constituídos historicamente. Então existe um processo de acúmulo de experiências humanas que dão origem à ideia de direitos humanos. E existem momentos cruciais da história humana nos quais fica claro a necessidade da criação de garantias para todos os indivíduos de maneira universal. Por isso, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, aquele conceito lá do começo, nós perguntamos, por exemplo, será possível para a ética desenvolver valores ou critérios universais? Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, os valores são universais, porque valem para todos os seres humanos, independente da cultura, né? Então, a primeira ideia é que os direitos humanos se constituem como uma ideia eminentemente política, não é? Que é o resultado de conquistas, de lutas e de experiências traumáticas. Por exemplo, a história do genocídio que ocorre na Segunda Guerra, a partir do genocídio que houve no palco da guerra na Europa, né, através do extermínio de algumas etnias e de alguns tipos culturais e humanos, houve a necessidade da criação de leis, né, e de um código de ética que fosse universal para evitar esses infelizes atos da humanidade, né? Então os direitos humanos se constituem como uma ideia eminentemente política, mas a base dessa ideia é uma base ética, ligada à ideia de educação. Qual é a base ética? A ideia de que os seres humanos são iguais, apesar das suas diferenças culturais, eles têm o mesmo valor em relação ao Estado e eles devem ter uma valorização, e principalmente a partir de dois conceitos fundamentais que nós veremos numa aula específica também, o conceito de pessoa e o conceito de dignidade humana, né? Esses dois conceitos podem parecer hoje, num ambiente mais contemporâneo, mais moderno, conceitos bastante óbvios, mas não são conceitos óbvios. Há muito pouco tempo o ser humano é tratado universalmente como pessoa e há muito pouco tempo os seres humanos são tratados universalmente do ponto de vista da ideia de uma dignidade humana, né? A humanidade nem sempre se comportou olhando para as diferenças a partir de uma ideia de dignidade, muito pelo contrário. Então a base dessa ideia de direitos humanos é uma base ética, é uma base racional, filosófica, né? Então ela envolve conceitos de justiça, de igualdade, de democracia, de indivíduos e estados. Então a base da efetividade dos direitos humanos é uma base contratual também, né? Baseada na ideia de que o Estado garante alguns direitos ao indivíduo, e um desses direitos, ou vários desses direitos, são direitos que não são só daqueles indivíduos daquela sociedade, mas direitos que valem para o universal. Universal significa todos os seres humanos. Então, assim como a educação está ligada à ideia de dignidade humana, né, os direitos humanos também estão ligados à ideia de dignidade humana. Na história da constituição dos direitos humanos, os estudiosos fizeram uma classificação que nos ajuda a entender o processo histórico e o processo de constituição baseado nas ideias políticas. Então eles vão criar uma denominação
que vai classificar direitos humanos de primeira geração, direitos humanos de segunda geração e direitos humanos de terceira geração. Nós veremos então cada um desses tipos de direitos humanos e aqui eles se referem do ponto de vista da cidadania, do ponto de vista da Constituição, da relação do indivíduo com o Estado e da relação do indivíduo com o global, não é? Porque a Declaração dos Direitos Humanos, ela extrapola o nível da soberania nacional, isto é, se eu estou em outro país, isto é, não estou sob a jurisdição do meu governo, do meu Estado, do Estado que foi constituído democraticamente através do meu voto, eu também tenho esses direitos. Então são direitos universais que valem em qualquer parte do globo, né? Então uma pessoa munida lá dos direitos universais, dos direitos humanos, né, que tem uma validade universal, né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, pode reivindicar esses direitos em qualquer lugar do planeta, isso é, em outras nações. Lembrando sempre que outras nações têm outras jurisdições, mas obedecem a esse código de ética, né? Então a primeira geração, né? Então, gerações. Primeira geração, segunda geração, terceira geração. A primeira geração dos direitos humanos são aqueles que se referem à individualidade das pessoas, a liberdades físicas, a liberdade de expressão, liberdade de consciência, direito de propriedade e garantia de direitos, né? Essa seria a primeira geração. Então, a ideia de direitos individuais, né? A segunda geração são reservadas ao grupo ou sociedade, né? A grupos humanos. Seriam os direitos sociais. Quais seriam esses direitos? Direitos a uma vida econômica, né? Direitos a uma vida social justa, legítima, e direitos culturais. Então veja que a segunda geração diz respeito mais a grupos. A primeira geração diz respeito ao indivíduo, às garantias individuais. A segunda geração diz respeito a garantias sociais, de vida em grupo, econômicos, sociais e culturais. E a terceira geração é mais ampla, né? Diz respeito ao global. São os direitos de solidariedade e de fraternidade. Direito ao desenvolvimento, direito ao meio ambiente sadio, direito à paz e direito à descolonização. Isso é, são direitos mais amplos, dizem respeito a ambientes globais. Por quê? Por exemplo, o direito à ecologia, o ambiente mais saudável do planeta, né, é um direito muito mais difuso, muito mais abstrato, muito mais amplo do que o direito de ir e vir, do que o direito da consciência, da liberdade de consciência. Então aqui você tem uma gradação, né, de níveis, né? O primeiro nível, o segundo nível e o terceiro nível. O primeiro nível diz respeito a liberdades individuais, né? Todo indivíduo. O segundo nível diz respeito mais à relação do indivíduo com o Estado, porque são direitos sociais, então são funções mais do Estado do que do indivíduo, não é? Se bem que na primeira também é uma função do Estado garantir ao indivíduo que ele tenha esses direitos. E a terceira geração é planetária, né? O direito, por exemplo, ao meio ambiente sadio é uma questão planetária, não é uma questão somente local, individual, ou da relação do indivíduo com o seu próprio governo, com o seu próprio país, com a sua própria nação. Muito bem. A primeira geração, os direitos correspondem aos direitos de liberdade, ou seja, do agir ou não agir do Estado, até que ponto o Estado pode agir promovendo a sua liberdade e não pode agir tolhendo a sua liberdade, negando a sua liberdade. A segunda geração são direitos sociais que correspondem sempre a uma ação positiva do Estado, então são obrigações do Estado, promover uma vida com segurança, com saúde, com sociabilidade, com educação e com transporte, por exemplo, né? Esses são elementos da possibilidade do desenvolvimento da vida. E o desenvolvimento da vida se dá no nível social, portanto, são garantias que o Estado deve promover ao indivíduo. Então essa é uma segunda geração dos direitos humanos, né? É uma geração de direitos mais abstratos, mais difíceis, a gente pode dizer, né? Porque eles são constituídos através de estruturas públicas, econômicas, burocráticas, né? Para promover tudo isso, o Estado tem que ter um trabalho longo de políticas públicas, né? Promover o bem-estar social. Os direitos da terceira geração constituem uma categoria ainda excessivamente heterogênea e vaga, né? Mais ampla, mais abstrata. Se referem aos direitos do homem no âmbito ambiental e internacional, né? Destacando-se o direito de viver num ambiente não poluído.
Então aqui você vê uma gradação e um aumento desses direitos, né? Primeiro começa com os direitos individuais, depois passa para os direitos sociais e depois passa para os direitos planetários. Assim, ó, os direitos de primeira geração seriam direitos individuais, os de segunda geração, direitos sociais ou direitos à igualdade, né? É uma questão muito polêmica, né? A ideia de igualdade de condições para a manifestação da vida, o desenvolvimento das vidas individuais. E os direitos de terceira geração são direitos transindividuais, são direitos coletivos, né? São direitos, por exemplo, a uma solidariedade planetária, quer dizer, são muito mais abstratos. Mas todos estão ali representados na chamada Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? A primeira geração se refere à individualidade das pessoas, liberdade física, liberdade de pensamento, de expressão, de consciência, o direito de propriedade e a garantia de outros direitos. Essa categoria está relacionada a um conceito que nós já vimos em aula passada, que é o conceito de autonomia. Então nós vimos naquela aula específica sobre o esclarecimento que os indivíduos, quando são dotados de racionalidade e liberdade, eles são dotados de autonomia, se eles fazem uso do seu próprio entendimento, se ele se declara autônomo, se ele não é tutelado por outro, não é? Se ele não é influenciado por outro. Isso é muito importante na sociedade atual, né? A influência política, a influência cultural vai determinar um nível de autonomia ou um nível de heteronomia do indivíduo. O indivíduo mais autônomo pensa por si próprio. Se ele pensa por si próprio, ele está aqui dentro dessas garantias da primeira geração dos direitos humanos. Ele está, de alguma forma, essa questão está pertinente a essa classificação da primeira geração. Se nós tomarmos o tema dos valores, podemos concluir que a cultura dos direitos humanos ela é universal, né? Então, são valores universais. Quais são valores universais? Para a concepção e a criação desse produto, para esse código de ética tão amplo, né, que diz respeito a todas as culturas. Olha, todas as formas de culturas, todas as diversidades culturais aceitam a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Sim, porque os valores são universais. Quais são esses valores? 3, pelo menos. O valor da liberdade, o valor da igualdade e o valor da solidariedade. Em todas as culturas, preza-se a ideia de liberdade individual. Em todas as culturas, preza-se a ideia de solidariedade e a ideia de igualdade de condições, né? Mesmo que essa igualdade seja algo dado pelo esforço de cada um, por condições econômicas, por herança histórica, por históricos de família, o que se diz é que o Estado deve promover um ambiente de igualdade de desenvolvimento social. É claro que isso é sempre uma conquista de estados mais democráticos, né? Dar condições para que os indivíduos tenham condições de se desenvolver em níveis de igualdade com relação às classes sociais, aos grupos sociais, a alguns privilégios sociais que existem. Então isso sempre é dado como um desafio para as modernas democracias, né? Porque não são situações já resolvidas, né? Existem muitos problemas aí dentro dessa ideia de igualdade, né? Mas a ideia é de que o Estado deve promover condições de igualdade, né? Condições para que todo indivíduo tenha plenas condições de desenvolvimento. É claro que isso é um tema mais polêmico aqui, desses 3 itens, né? Que compõem um dos aspectos dessa Declaração Universal dos Direitos Humanos. Agora nós vamos passar para algumas características doutrinárias atribuídas a essa Declaração Universal dos Direitos Humanos. Os direitos humanos fundamentais têm algumas características que são importantíssimas para a gente entender o alcance ético desse documento universal, né? Desse documento que é um patrimônio da humanidade. Primeiro, a historicidade. Os direitos humanos são históricos, né? Como qualquer direito, eles nascem, eles se constituem dentro de um processo político, de tensões políticas. Geralmente eles são conquistados, né, por uma luta social. A universalidade, então eles valem para todos os seres humanos, mesmo para seres humanos que eventualmente possam não querer ter esse direito, né? Então, ele, de alguma forma, esses direitos são válidos para todos os seres humanos, mesmo aqueles que possam eventualmente recusar algum desses direitos, né? Então, os estados têm essa função
de exercer essa universalidade. Em novo slide, o texto e os tópicos, as principais características doutrinárias atribuídas aos direitos humanos fundamentais são: a. Historicidade. São históricos como qualquer direito. Nascem, modificam-se e desaparecem. Eles aparecem com a Revolução Burguesa e evoluem, ampliam-se com o correr dos tempos. B. Universalidade. Os direitos fundamentais, por natureza, são destinados a todos os seres humanos, constituem uma preocupação generalizadora da raça humana. Né? Eles são inalienáveis, isso é, não posso passar esse direito, tirar de uma pessoa e transferir para outra. Né? São direitos intransferíveis, inegociáveis. Né? Eu não posso retirar esse direito porque eu sou do governo X no país Y. Não é? Não, aqui está valendo isso também. E eles são imprescritíveis. O que significa isso? Eles não prescrevem, eles não deixam de valer. Porque na história do direito civil, do direito penal, do direito comercial, do direito tributário, tem leis que valem até uma certa época e não valem mais. Né? Os direitos humanos têm o critério da imprescritibilidade. Eles não prescrevem. Então, o exercício de boa parte dos direitos fundamentais ocorre só no fato de existirem reconhecidos na ordem jurídica, se são sempre exercíveis e exercidos. Não há intercorrência temporal de não exercício que fundamente a perda da exigibilidade pela prescrição. Então, na linguagem aqui mais técnica, ele está dizendo que não prescreve, eles valem para sempre ou para a vida toda. Eles não vão deixar de valer. Né? Então, e também o critério da irrenunciabilidade. Então, eu não posso renunciar ao meu direito. Porque há alguns direitos eu posso renunciar. Por exemplo, se eu recebi um prêmio do governo, não é? Eu posso renunciar a ganhar esse prêmio. Falar, não, eu quero destinar esse prêmio a ações sociais, não quero receber o prêmio. Se eu tenho uma vantagem trabalhista determinada por uma regra da lei do trabalho que determina, por exemplo, um privilégio social a partir de um tempo de trabalho. Supostamente, em algumas culturas, eu posso abrir mão desse direito, né? Tem que ser bem especificamente estudado isso. Mas os direitos humanos são irrenunciáveis. O que significa? Não se renuncia a direitos fundamentais. Né? Alguns deles podem até não ser exercidos, mas eu não posso renunciar a eles. Né? Isso vai garantir a ampla aplicabilidade desses direitos, a gente sabe. Né? Mais algumas características, então, veja, inalienabilidade, imprescritibilidade e irrenunciabilidade. Ninguém pode renunciar aos seus direitos. No slide seguinte, a continuação dos tópicos. C. Inalienabilidade. São direitos intransferíveis e negociáveis, porque não são de conteúdo econômico patrimonial. Se a ordem constitucional os confere a todos, deles não se pode desfazer, porque são indisponíveis. D. Imprescritibilidade. O exercício de boa parte dos direitos fundamentais ocorre só no fato de existirem reconhecidos na ordem jurídica. Se são sempre exercíveis e exercidos, não há intercorrência temporal de não exercício que fundamente a perda da exigibilidade pela prescrição. E. Irrenunciabilidade. Não se renunciam direitos fundamentais. Alguns deles podem até não ser exercidos. Pode-se deixar de exercê-los, mas não se admite que sejam renunciados. A Declaração dos Direitos Humanos é um documento que delineia, né, que coloca, né, dentro de um padrão a proteção dos direitos individuais humanos básicos. Né? Ele foi adotado, né, esse documento foi adotado principalmente, existem algumas versões históricas da Declaração Universal do Cidadão, dos Homens. Né? Antigamente tinha esse título, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, e agora a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Né? Foi adotado pela Organização das Nações Unidas no pós-guerra, especificamente em 1948. Todo aquele clima, né, do Holocausto, do genocídio que ocorreu na Segunda Guerra foi também um dos motivos para a necessidade urgente de se declarar, né, algum documento que tenha validade universal para proteger os indivíduos
dos problemas, dos horrores da guerra, né? Os direitos humanos, então, foram criados após a Segunda Guerra Mundial, essa última versão da Declaração dos Direitos Humanos, como resposta aos horrores cometidos contra a humanidade no período que vai de 39 a 48. Sobretudo, o Holocausto, né? O Holocausto, o que foi chamado de genocídio em massa, de cerca de 6 milhões de judeus e de minorias, né, foi o maior massacre do século XX e aconteceu através de um programa sistemático, racional de extermínio, né? Então, o ser humano, para se proteger dessas criações, né, absurdas, da própria prática humana e da própria política da guerra, né, cria esse documento, essa carta à humanidade, no sentido de garantir, né, que esses eventos terríveis não aconteçam na história da humanidade. Muito bem, essa criação da Organização das Nações Unidas e a Declaração dos Direitos Universais, né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, se constituíram como baluartes decisivos na proteção dos direitos humanos, né? Daí essa ligação entre ética e educação. Esse documento é amplamente divulgado em ambientes educacionais e amplamente divulgado até na mídia, né? E tem um alcance político bastante forte hoje, né? Muito bem. Nós concluímos então que, com base no conceito da dignidade da pessoa humana, que a aplicação direta dos conceitos fundamentais da ética dá origem ao nascimento de uma cultura dos direitos humanos. O indivíduo, só pelo fato de integrar, né, a condição, o gênero humano, já é detentor de dignidade. Essa é uma qualidade, um atributo inerente a todos os seres humanos. Então a ideia de que ele é uma pessoa e a ideia de que essa pessoa deve ter uma vida digna é decorrente da própria condição humana e da experiência traumática da condição humana, né, no caso de guerras e de genocídios. Torna o credor, então, de igual consideração e respeito por parte dos seus semelhantes. O credor é todo ser humano, né, que é atingido por essa universalidade dos seus direitos. Até a próxima aula. Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza sobrepostos alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Presidente Marcos Borges, diretora acadêmica Simone Telles. Audiodescrição, Núcleo de Acessibilidade Flicts. Roteiro Elisa Amaral, revisão Cláudia Guarnieri. Consultoria Lara Souto. Gravação Leandro Ribeiro. Narração Thaís Lenk.